Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 29 de novembro, eu quero trazer um tema bastante importante nesses tempos atuais, como sempre foi em todos os tempos: a violência contra a mulher, uma realidade difundida e usada como uma arma de guerra. Não é possível a violência contra qualquer ser humano. Não é possível a violência, sobretudo contra a mulher, porque muitas vezes indefesa, mulheres e meninas, e isso nós vemos cada vez mais forte nos dias de hoje. A igreja defende a não violência. A igreja é contra o armamento da população porque isso só causa mais violência. Os Estados Unidos, que é o país mais armado do mundo, a cada mês pelo menos vê uma tragédia dessa acontecer. Adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, jovens que se utilizam de armas da casa para cometerem essas barbaridades. Rezemos para que tragédias como essa não aconteçam mais em nossa sociedade. Rezemos para que haja mais empatia, haja mais solidariedade, haja mais respeito entre as pessoas. O Santo Padre, o Papa Francisco, recebeu lá no Vaticano os membros da direção central anticrime italiana. E ele fez uma bela reflexão com esse grupo. Ele iniciou seu discurso aos presentes agradecendo-lhes pelo trabalho que realizam com empenho profissional e humano, chamando a atenção de todos para a necessidade de unir suas forças para atingir o objetivo de uma maior dignidade e civilização. E acrescentou: infelizmente, citando o Papa, infelizmente as crônicas diárias nos trazem contínuas notícias de violência contra mulheres e meninas, mas vocês são um ponto de referência institucional para combater esta dolorosa realidade. Há muitas mulheres entre vocês, e este é um grande recurso, que buscam ajudar outras mulheres, as ouvem, entendem e apoiam. Imagino como seja difícil para vocês, mulheres, carregar interiormente o peso dessas situações em um nível humano. É necessário uma boa preparação psicológica, afirmou Francisco, para enfrentar esse desafio, mas também uma preparação espiritual para manter serenidade e calma diante das vítimas de violência brutal. E o Papa citou o exemplo de algumas mulheres cristãs que merecem a nossa veneração como mártires: Ágata e Lúcia, Maria Goretti, irmã Laura Mainetti e, ultimamente, Maria Cristina, essa jovem mineira que foi vitimada, que foi mártir para defender a sua dignidade. Então, queridos irmãos e irmãs, essa violência contra a mulher deve acabar. E nós devemos ser os primeiros a nos perguntar: como é que eu trato os meus irmãos? Como é que eu trato as minhas irmãs? Porque nós somos fruto de uma sociedade ainda muito machista. Na nossa sociedade brasileira, as mulheres, pelos mesmos serviços, ganham menos que os homens. As mulheres, muitas vezes, são negadas a elas trabalhos cuja competência elas têm para o fazer, só pelo fato de serem mulheres. As mulheres, muitas vezes, são subjugadas em cargos para diretoria pelo simples fato de serem mulheres. Então, é muito importante que cada um de nós nos perguntemos: o quanto de machismo ainda existe em mim, na minha cabeça? Nós, homens cristãos, devemos tratar as mulheres como iguais, com respeito, o mesmo respeito que nós queremos e precisamos, nós as devemos tratar, e elas precisam e merecem e têm direito. Nós temos muitos movimentos na nossa igreja que têm surgido e que tem uma grande participação dos homens, pastorais, movimentos. Eu cito ultimamente o Terço dos Homens. Cada um de nós deve se perguntar:
Como é que eu trato as pessoas do sexo feminino, seja esposa, irmã, filha? Eu trato com respeito? Eu ouço os seus argumentos? Eu tenho uma relação de proximidade e as trato com igualdade? Ou eu também discrimino? Quantas vezes nós somos inundados por piadas, por exemplos desagradáveis que diminuem o valor, a capacidade, a inteligência, o respeito à mulher? Que nós não aceitemos mais isso. Que nós cortemos de uma vez por todas todo tipo de machismo, todo tipo de desrespeito às mulheres, todo tipo de conversa, de palavras, de atitudes que nos colocam numa situação desigual. Não é isso que é querido por Deus. Nós somos todos filhos e filhas do mesmo Pai. Somos iguais em dignidade. Respeitemo-nos uns aos outros. Jamais violência contra a mulher. Nós vemos quanto que existe ainda de feminicídio no nosso país. Isso não deve acontecer, não pode acontecer nas famílias cristãs. Em nenhuma família, mas sobretudo nas famílias cristãs, que devem estar pautadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a ultrapassar esta e tantas outras barreiras que ainda precisamos vencer para que a dignidade do ser humano, da pessoa humana, seja resgatada em todas as suas vertentes. Que as mulheres, as santas mulheres mártires e que sofreram tanto em todos os tempos, auxilie as nossas mulheres, auxilie a cada um de nós, para que tenhamos essa consciência, para que abramos o nosso coração e a nossa mente para tempos novos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.